e hoje vamos aprender um pouco sobre suspensão do contrato de trabalho. O que é suspensão contratual? A suspensão contratual é a retenção temporária de alguns efeitos do contrato de trabalho, como a prestação de serviço e a prestação de salário, onde obrigatoriamente as partes, empregado e empregador, estão de acordo. Isso só pode ocorrer quando há um fato juridicamente relevante. É importante ressaltar aqui que essa suspensão não extingue vínculo empregatício. Como funciona? No período de suspensão, o empregado não poderá prestar serviço em nenhum momento, nem nas dependências da empresa, nem em casa, nem em qualquer outro lugar. Também não é computado o tempo de serviço, já que não há prestação de serviço e nem remuneração. Porém, apesar de haver a cessação desses efeitos contratuais, existem alguns efeitos que devem permanecer, como, por exemplo, a obrigação de não violação do segredo da empresa ou a obrigação de não praticar concorrência injusta com a mesma. Caso o empregado não cumpra as obrigações que permaneceram, mesmo estando suspenso, poderá ser demitido por justa causa. Porém, se quem descumprir essas obrigações foi o empregador, o trabalhador poderá solicitar uma rescisão indireta, que é quando o patrão comete a falta grave, nesse caso, o descumprimento da obrigação contratual. Após finalizar a suspensão, o empregado deverá comparecer ao emprego. Caso em 30 dias não compareça, poderá ser demitido por justa causa, por se considerar abandono de emprego. Existem algumas hipóteses legais de suspensão de contrato de trabalho. São elas: a greve, o mandato sindical, onde só é preciso pagar o salário nesses casos se houver previsão na norma coletiva da categoria, no serviço militar obrigatório ou outro encargo público entendido como temporário, e vale ressaltar que a CLT só permite essa suspensão em casos obrigatórios. No serviço militar, por exemplo, só se é obrigado a servir quando se precisar manter a ordem interna ou ir para a guerra. Nesses casos, deverá haver o pagamento de 2/3 do salário. Também há a hipótese de suspensão devido à prisão provisória, que, como o empregado estará retido e não poderá exercer sua função junto à empresa, ele ficará suspenso. Mas, como não foi condenado, não há por que demitir por justa causa. Também há a hipótese de suspensão disciplinar, que ocorre quando o empregado já foi advertido 2 vezes e mesmo assim comete uma conduta grave, ou quando ocorre uma falta grave de maior importância, e é como se fosse um cartão amarelo antes da demissão. A CLT não permite que essa suspensão ultrapasse 30 dias, pois, caso passe, poderá ser convertida em demissão sem justa causa. Outra hipótese é para responder o inquérito de apuração de falta grave. Aqui o empregador deverá entrar com um inquérito policial para que essa falta seja investigada, e terá até 30 dias para fazer isso. Se não cumprir esse prazo, o empregador ficará proibido de demitir o empregado pelo motivo da suposta falta. Essa suspensão durará até que se encerre essa questão no judiciário. Uma outra hipótese é a de doença ou invalidez. Quando o empregado for afastado por doença ou invalidez, até os primeiros 15 dias é considerado interrupção do contrato, o que irei explicar mais na frente. Portanto, o empregador deve pagar esse período. Passando desses 15 dias, a responsabilidade do pagamento será do INSS. Há também a hipótese de participação em curso ou programa de qualificação profissional, oferecida pelo empregador, onde é possível suspender o contrato de 2 a 5 meses nesses casos. Entretanto, só poderá ocorrer essa suspensão se existir norma coletiva que permita essa hipótese e se o empregado concordar. Durante esse período, será definido uma ajuda compensatória mensal para que o empregado possa se manter durante esse processo. A última hipótese de suspensão legal é referente à medida provisória número 936 de 2020, que foi criada devido à pandemia da Covid-19. Como sabemos, a pandemia causou um grande impacto aos empresários e empregadores. Por isso, o governo, com o intuito de minimizar esse impacto e controlar o desemprego no país, criou essa MP, onde
os empregadores poderiam suspender o contrato de trabalho para que pudessem controlar gastos e não fechassem ou demitissem os funcionários. E enquanto suspensos, os trabalhadores teriam seus salários pagos totalmente ou parcialmente pelo governo federal. Essa MP foi criada em abril e, assim como todas as medidas provisórias, teve validade de apenas 120 dias. Por isso, o governo criou a Lei nº 14.020, de 2020, que perdurou a possibilidade da concessão do benefício emergencial quando houvesse a suspensão e a redução de jornada até que acabe o estado de calamidade no país. A suspensão aqui só deve durar no máximo 60 dias, podendo estender-se esse prazo apenas se determinado pelo Poder Executivo. O governo federal ainda determinou que todos os empregados que participassem do benefício emergencial solicitado pelo empregador deveriam ter estabilidade no emprego por igual período em que ficaram suspensos, ou com jornada reduzida. Ou seja, caso o trabalhador tenha seu contrato suspenso por um período de 30 dias, por exemplo, o empregado deve assegurar a estabilidade dele durante 30 dias após encerrada a suspensão. Ainda assim, se o empregador demitir sem justa causa, deverá pagar uma indenização ao trabalhador que vai de 50% a 100% do salário, dependendo do caso. Anteriormente, eu até citei a interrupção do contrato, então agora eu vou explicar a diferença entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Na interrupção, a única obrigação que se cessa é a de prestação de serviço. Porém, diferentemente da suspensão, apesar de não haver trabalho, o empregado continuará a receber salário. Outra distinção é na questão da contagem do tempo de serviço. Na suspensão não há contagem, mas na interrupção há. Por fim, como aderir à suspensão de contrato? Bem, o mais comum é redigir um acordo onde deverá constar a assinatura do empregado. Esse acordo poderá ser redigido por um advogado, mas na internet também tem algumas opções de modelos prontos. Quanto à adesão ao benefício do governo para a suspensão, foi finalizada este ano. E até a data desse vídeo, o governo ainda não se manifestou se haverá ou não a prorrogação desse benefício, neste ano de 2021. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito. Se gostou, curte aqui o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e até a próxima.